E atenção, vamos ao vivo já com agilidade na informação. Repórter Marco Aurélio Júnior para atualizar a situação daquele motociclista que foi morto e até agora o condutor do veículo Astra não compareceu à polícia, não se apresentou. Já se sabe que é um homem que estava na condução do veículo, mas independente do gênero, se é homem ou mulher, enfim, o que vale é que é uma pessoa que foi covarde, não prestou socorro, atendimento à vítima, ou seja, tem expectativa que ele se apresente hoje à polícia. É isso, Marco Aurélio, boa tarde. Boa tarde, Alexandre José, é isso mesmo, boa tarde a você e a todos que assistem o Tribuna do Povo Blumenau. Estamos aqui em frente à 2ª Delegacia de Polícia, onde fica também o central de plantão policial aqui na cidade de Blumenau, justamente porque a expectativa é que hoje à tarde o suspeito, então, o homem que estaria na frente do volante nesse acidente, nesse homicídio, vamos dizer, que acabou vitimando o Leonardo de Lucas Adriano na rua Hermann Piske, no bairro Fortaleza, aqui em Blumenau. Ele deve se apresentar mesmo aqui na própria 2ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia responsável pelas investigações a respeito desse caso. A delegada Flávia Rigoni, inclusive, que está a comando dessas investigações, e ela já havia informado no dia seguinte, após o acidente, após a morte de Leonardo de Lucas Adriano, a delegada já havia informado que havia conseguido identificar o veículo que havia batido contra a moto de Leonardo e também tinha conseguido identificar o motorista. Agora, cerca de uma semana depois do crime, depois desse acidente de trânsito lá na rua Hermann Piske, hoje à tarde, o homem deve se apresentar aqui na 2ª Delegacia de Polícia Civil. Inclusive, agora há pouco, antes de entrarmos no ar, infelizmente ele não vai conseguir nos dar entrevista ao vivo, o advogado de defesa do motorista do carro que estava dirigindo o carro nesse acidente, o advogado de defesa dele estava aqui, já entrou para conversar com a delegada Flávia Rigoni, inclusive aguardando a chegada do suspeito. O suspeito que inclusive não é aqui da cidade de Blumenau, viu, Alexandre? Mas mais informações a respeito dele, o advogado de defesa informou que não pode nos passar, inclusive vai aguardar a conversa dele com a delegada para aí sim poder conversar com a imprensa, no caso, claro, o advogado de defesa desse homem que estava dirigindo o veículo no acidente que vitimou Leonardo de Lucas Adriano, de 28 anos de idade, na rua Hermann Piske, no bairro Fortaleza. Vale destacar que mesmo com o motorista se entregando aqui na central de plantão policial, aqui na 2ª Delegacia de Polícia, as investigações vão continuar, até porque a delegada precisa finalizar o inquérito policial atestando, sem deixar nada em aberto, sem deixar nenhuma dúvida a respeito desse acidente, se foi realmente um crime ou não, se realmente o motorista sabia que viu o motociclista ou não, o que realmente aconteceu lá na rua Hermann Piske na última quarta-feira, dia 16 de abril, no bairro Fortaleza. Alexandre. Há uma semana exatamente o fato aconteceu, eram 11h40 da noite, rua Hermann Piske, loteamento Piske, Fortaleza Alta, é uma transversal da rua Samuel Morse, em Blumenau. Agora é fato. Meu caro Marquinhos, continua com a gente, porque, atenção, a qualquer momento pode adentrar aqui o motorista envolvido no acidente com o motociclista. Quem levou a pior foi o jovem. Eu digo jovem, 28 anos, eu digo que é novo ainda, evidentemente, e que foi vítima dessa situação. E a qualquer momento, tá vendo o nosso repórter? A qualquer momento ele pode estar frente a frente com o autor ou aquele que se envolveu num acidente de trânsito, que vai se apresentar a qualquer momento na delegacia, 2ª DP, Central de Polícia Civil. Agora, detalhe, né? Haviam só duas, pelo menos, a princípio, duas figuras na história, ou seja, dois personagens. O que morreu e aquele que sobreviveu. E agora, ninguém mais de testemunha, a não ser que alguém estava no carro, veículo Astra, que acabou se evadindo no local, que pode ter uma versão dos fatos, mas vai dar a versão de quem? Do motorista, porque estava no carro, né? Vai dar a versão do motorista, ou será que não? Então, será que tinha mais alguém no carro? Né? O que aconteceu? Nós temos uma versão só, ninguém mais de testemunha. Um morreu, o motociclista, e quem sobreviveu, o motorista do carro, que sequer. E aí tá flagrante isso, minha gente. Isso tá flagrante, e aí não tem como fugir desse argumento. Por que não prestou socorro? Por que não acionou o 193? Por que não deu atenção? Quem foi o... Ah, não, ele estava na contramão. Porque agora é o seguinte, com uma pessoa morta, essa não fala mais. Vai ser só a versão Marco Aurélio Júnior do condutor do Astra. Então ele pode falar o que ele bem entender. Ah, não, é que eu estava saindo da rua, eu não tinha bebido, enfim, não tinha usado drogas, nada, estava são e estava tudo certinho.
E aí eu saí na rua e de repente a moto entrou na contramão. É a versão que ele pode dar. E aí eu não sabia o que fazer, entrei em estado de choque, né, Marco? E aí fugi do local. Fala, Marquinhos. Pois então, Alexandre, na conversa aqui com o advogado de defesa do motorista do Astra, até o advogado falou que o homem vai vir aqui, vai se apresentar, mas não vai falar muita coisa com a delegada, e sim vai se defender da situação e afirmar a respeito do que aconteceu. O advogado de defesa não quis me dizer qual que é a versão dos fatos do lado do motorista do Astra, mas ele já informou que existe sim uma tese de defesa e que vai defender o homem durante todo esse inquérito policial, durante todo esse processo, e que ele, inclusive, que indicou ao homem a importância de se apresentar e esclarecer aos fatos a delegada Flávia Rigoni, que é a responsável pelas investigações, Alexandre. Como operador da lei das leis, né? Ou seja, como advogado, ele tem toda o dever, toda a obrigação de orientar o seu cliente que ele se apresente à autoridade policial. E também orientar que o seu cliente fique com a boca fechada, que é um direito que lhe cabe, por incrível que pareça. Ele não tem que abrir a boca, gerar prova contra ele. Né? Então, quer dizer, é um direito que cabe ao motorista desse carro. Agora, o advogado podia falar com a gente, né? Tá aí dentro da DP? Tá aí na delegacia o advogado desse motorista, é? Olha, Alexandre, o advogado Ricardo Vippel, que está aqui, ele inclusive comentou que mais tarde, após o homem se entregar para a polícia, após o homem se apresentar, na verdade, à Polícia Civil, aí sim ele pode atender a imprensa. Ele primeiro quer trabalhar junto ao seu cliente, é óbvio, né, que é o principal no caso do trabalho dele, que é primeiro trabalhar junto ao seu cliente, entregá-lo frente a frente com a delegada de polícia, para aí sim poder falar sobre o caso, para aí sim poder conversar com a imprensa. E sim, nós vamos permanecer aqui também atentos sobre a situação e também em contato com o advogado de defesa que vai defender, no caso, o homem que estava dirigindo esse veículo Astra durante o acidente da última quarta-feira, Alexandre. O fato é que nós não queremos crucificar ninguém. A gente não quer crucificar ninguém. Até porque, como eu disse, só tinham 2 pessoas envolvidas e 2 pessoas, ou pode ter uma terceira que de carona com o Astra, né? Ou até uma quarta pessoa, não estava sozinho dentro do Astra. A gente não quer crucificar ninguém. Né? Tem a versão agora só do lado do motorista do Astra, que se invadiu o local. Só isso. Atrás aí do pai e da mãe, tá o jovem que perdeu a vida. Tá aí, ó. Tá aí. Né? Rapaz de 28 anos. Esse tá morto, não fala mais. Ou seja, era outra versão do acidente. O doutor Ricardo Vippel eu conheço, é um advogado já muito conhecido aqui em Blumenau, da subseção da OAB Blumenau, portanto, é um advogado muito qualificado, mas eu entendo que se ele, o doutor Ricardo, com todo o respeito que merece, né, se ele tem já a conversa feita com o seu cliente, ele poderia até se manifestar com a gente. Por quê? Qual é o problema? Se ele conversou com o cliente antes, já tem uma orientação, já tem a versão dos fatos, não é? Qual é o problema dele falar com a gente agora? Ou o cliente dele pode mudar a versão quando for falar com a delegada? Delegada Flávia Rigoni. É pulso firme, delegado das boas, hein? Pulso firme. Ah, e outra coisa que você falou aí, Marquinho, ele não vai ficar preso, vai se apresentar, passou dias e dias passaram. Foi na quarta-feira passada. Nós estamos falando de uma semana desse crime de trânsito. Vai para glamorizar, para aliviar crime de trânsito. Não é um assassinato no trânsito. Mas quem foi o culpado? Essa é a pergunta. Por isso que eu quero reiterar aqui, a gente não quer crucificar ninguém. Mas uma coisa que eu não aceito, e aí eu coloco categoricamente isso, que eu não aceito, Marquinhos. Isso serve para qualquer um, Marco Aurélio. Não aceito não... Se tem medo de ficar no local, se não tem medo de ficar no local, prestar os primeiros socorros, mas que ligue para o 193. Olha, e procure uma autoridade policial. Olha, eu me envolvi num acidente, loteamento Pisque. Tinha um motociclista no seu estado dele, eu já pedi o socorro lá, eu estou aqui, meu nome é Marco Aurélio Júnior, né? Meu RG, meu CPF está aqui, enfim, meu endereço está aqui, estou aqui, entendeu? Quem não deve, não teme. Concorda comigo, Marco Aurélio? Eu estou errado. É isso aí, né, Alexandre? Pelo menos
não omitir o socorro, né? Aquele negócio pode até causar um acidente, às vezes tem medo de ficar no local, como você bem falou, mas o mínimo é prestar socorro de alguma forma, da forma que estiver ao seu alcance. Como você bem falou, ligar para o SAMU, ligar para os bombeiros militares, ligar para a própria polícia militar, repassar os seus dados, até porque um boletim de ocorrência precisa ser registrado a respeito do acidente, e esse é o mínimo, claro, quando você acaba causando acidente ou então participando de um acidente que às vezes não foi você que causou, mas que a outra pessoa acabou ficando mais gravemente ferida, né, Alexandre? De fato, é isso aí. O mínimo que se pode é não se omitir, se ausentar daquilo que é um dever, mesmo sendo inocente, não sendo culpado, né? Chama as autoridades, o SAMU, bombeiros militares, para dar o atendimento à pessoa. O rapaz morreu na hora, morreu no local, essa é a informação que nós temos. E das testemunhas, só de áudio. Sabe o que é de áudio? Só de audição. Porque escutaram o barulho do impacto do acidente envolvendo o Astra e a moto. Só isso escutaram, não viram, não visualizaram. 11h40 da noite, uma quarta-feira, o pessoal tudo indo descansar. Enfim, essa é a realidade dos fatos apresentados. Opa, passou alguém atrás de ti aí, hein? Será que foi passou uma pessoa aí? Marco Aurélio, só digo uma coisa. Se você ficar na frente da delegacia, da central de polícia, o rapaz não vai se apresentar, se não foi ele que passou aí atrás agora. Faz o seguinte, 1h37. O rapaz pode se apresentar a qualquer momento, o motorista do Astra. Fica por aí, qualquer coisa você me chama na informação, viu, Marco Aurélio? Pode deixar, Alexandre. Qualquer coisa, nós voltamos aqui na tela do Tribuna do Povo para atualizar a situação, porque serviço a gente sempre vai estar prestando aqui na tela da NDTV Record. Agora, se o doutor Ricardo Vipel quiser falar com a gente ao vivo aqui, tá aberto o canal aí. Se ele quiser falar, insiste lá com o advogado. Né? Ele tem uma qualidade que ele tem é ser fluminense, então fica mais fácil para ele conversar. Né? Troca uma ideia, né? Quando o cara é do mesmo time, já fica mais fácil o negócio. Obrigado, viu, Marco Aurélio? Tenta dar uma conversa. Eu falo do Fluminense, ele fica todo arrepiado.